Você já sentiu aquele arrepio inexplicável? A sensação de que algo, ou alguém, está te observando no silêncio da noite? Prepare-se para mergulhar em uma história que desafia toda a lógica, onde o desconhecido se esconde nas sombras do nosso próprio quarto. Bem-vindo ao canal Arquivo 42. Era uma noite como tantas outras. Eu estava em casa, imerso na rotina de antes de dormir. A televisão desligada, o som monótono do ventilador e o tic-tac do relógio marcando o tempo. Tudo parecia normal, até que algo mudou, de forma sutil, mas inegável. Foi quando, em meio ao silêncio, um sussurro fraco começou a ecoar. Lucas. A princípio, pensei ser fruto do cansaço ou da imaginação, mas o sussurro se repetiu, ganhando intensidade, como se alguém realmente chamasse pelo meu nome. Meu coração disparou, paraliso pelo medo. Forcei meus olhos a enxergar além das trevas. Foi quando percebi algo, ou alguém, movendo-se discretamente no canto do quarto. Uma sombra que parecia respirar. Eu não conseguia explicar o que via. Cada sussurro, cada movimento sutil, parecia confirmar que algo estava ali. Algo que ultrapassava os limites da minha compreensão. Naquele momento, a dúvida se misturava com o terror. Estaria eu realmente sozinho? Enquanto a voz insistia em chamar meu nome, comecei a investigar os arredores do quarto. Cada objeto, cada sombra parecia esconder um segredo. Revirar gavetas e examinar cantos escuros não trazia respostas, apenas aumentava o mistério. Eu tentei me convencer de que era apenas o cansaço, um delírio noturno. Mas a persistência daquela voz, tão baixa e ao mesmo tempo tão real, desafiava toda explicação racional. E a cada nova tentativa de ignorá-la, ela se tornava mais insistente, quase como se quisesse me levar a algum lugar. Quando achei que não podia suportar mais a tensão, a verdade se revelou de forma abrupta. Ao me virar para encarar o que se movia, uma figura, apenas uma silhueta, apareceu por um instante, como se quisesse se despedir ou me alertar de algo além da compreensão. Aquele breve contato foi o suficiente para romper a barreira entre o que eu achava ser real e o inexplicável. A voz, que antes era um mero sussurro, agora parecia carregar o peso de segredos antigos, como se cada palavra fosse um lembrete de que nem tudo se esconde na escuridão para ser ignorado. Após aquele encontro inexplicável, a sensação de insegurança se instalou. Eu sabia que algo havia mudado para sempre. Cada som, cada sombra no meu quarto carregava agora o eco daquela voz que me chamava pelo nome. A partir daquele momento, passei a viver com a constante dúvida. Estaria eu destinado a ser assombrado para sempre por aquilo que emergiu das trevas? Essa experiência me ensinou que o medo, muitas vezes, não é o que imaginamos. Ele está nas entrelinhas do silêncio, nas pausas entre os nossos pensamentos, esperando para ser descoberto. E mesmo agora, não sei se algum dia conseguirei esquecer aquele sussurro que me acompanhou durante toda a noite. Você já se perguntou se realmente está sozinho? Se, no silêncio da noite, há algo que tenta se comunicar com você? Esta história é um lembrete de que o medo pode ser tão palpável quanto o ar que respiramos e que, às vezes, a verdade está escondida onde menos esperamos. Você já imaginou pedir um Uber e, no meio da viagem, perceber que o motorista simplesmente desapareceu? Esse relato foi de um usuário do X após o ocorrido. Era uma noite fria e silenciosa. Após um encontro que se estendeu até tarde, decidi chamar um Uber para voltar para casa. A tela do meu celular confirmava a solicitação e em poucos minutos a notificação de que o carro estava a caminho chegou. Enquanto aguardava, observei as ruas desertas
E pensei como a cidade parecia diferente àquela hora. Os poucos faróis e o silêncio quase absoluto criavam uma sensação de isolamento que eu nunca tinha experimentado antes. Logo, o Uber chegou. O carro, com as luzes acesas, parecia convidativo. Ao entrar, percebi o ambiente silencioso e um cheiro peculiar, como se algo estivesse fora do lugar. Mas, naquele momento, nada me fazia imaginar o que estava por vir. Fiquei tranquilo, inicialmente, absorvendo o ritmo da cidade que passava rapidamente pela janela. Mas algo estranho começou a acontecer. Enquanto o carro seguia pela estrada, notei que o banco do motorista permanecia vazio. Meu coração acelerou. Olhei para o painel, para o retrovisor, em busca de qualquer sinal de que o motorista estivesse ali. Mas não havia nada. O carro estava dirigindo sozinho, ou assim parecia. Tentei manter a calma, convencendo-me de que poderia ser um truque da minha mente, mas o frio na espinha e o som vazio dentro do veículo me diziam o contrário. A rota continuava, mas sem a presença de alguém ao volante. Decidi agir. Puxei o celular, pronto para ligar para a central do aplicativo. Mas, antes que pudesse discar, o carro deu uma curva brusca e, por um instante, a sensação de estar em outro mundo me invadiu. A luz do farol iluminou brevemente o porta-malas, onde algo se movia. Foi aí que percebi. Não era apenas o banco do motorista que estava vazio, mas todo o ambiente carregava uma aura de abandono, como se o tempo tivesse parado e me aprisionado em um limbo sombrio. A voz calma e habitual do aplicativo se misturava com um som que eu não conseguia identificar. Uma espécie de murmúrio, um sussurro distante que parecia me chamar. Foi aí que percebi. Não era apenas o banco do motorista que estava vazio, mas todo o ambiente carregava uma aura de abandono, como se o tempo tivesse parado e me aprisionado em um limbo sombrio. A voz calma e habitual do aplicativo se misturava com um som que eu não conseguia identificar. Uma espécie de murmúrio, um sussurro distante que parecia me chamar. Aos poucos, a realidade se desdobrou diante dos meus olhos. Sem um motorista, sem explicações, eu me encontrava sozinho em uma viagem que desafiava toda a lógica. A sensação de abandono e o frio que percorreu minha espinha foram inegáveis. O que eu acabara de vivenciar parecia mais um pesadelo, ou talvez um encontro com o inexplicável. Depois daquele episódio, tudo mudou. Passei a questionar a realidade de cada viagem, a me perguntar se nas noites silenciosas não haveria sempre algo ou alguém à espreita. E mesmo depois de retornar para casa em segurança, aquela sensação de ter sido seguido persistia, como se o mistério daquele Uber fantasma estivesse sempre à espreita, pronto para se repetir. Desde pequeno, a casa da minha avó sempre teve um ar de mistério, uma aura que misturava o aconchego dos velhos tempos com algo inexplicável. Mas eu jamais imaginei que um simples caderno, escondido no sótão, pudesse revelar segredos tão macabros. Passava meus verões na casa da minha avó, um refúgio de memórias e histórias antigas. Mas, mesmo em meio a tantas lembranças felizes, algo sempre me incomodava. Pequenos detalhes que ninguém parecia notar. Um corredor escuro, portas que se abriam sozinhas e um sótão que mantinha um silêncio pesado demais para ser apenas fruto do tempo. Em um dia chuvoso, enquanto explorava o sótão em busca de algum objeto antigo para contar histórias aos meus amigos, algo chamou minha atenção. Um caderno de capa de couro, escondido atrás de caixas empoeiradas. Suas páginas, amareladas pelo tempo, pareciam guardar mais do que simples anotações. Enquanto folheava aquelas páginas, descobri anotações que misturavam o real com o sobrenatural.
Relatos de eventos que pareciam ter acontecido décadas atrás, mas com detalhes perturbadoramente vivos. Algo dentro de mim sussurrava que aquele caderno era a chave para um segredo oculto na própria essência daquela casa. As páginas descreviam encontros com presenças invisíveis, rituais esquecidos e um pacto antigo firmado entre a família e forças que habitavam as sombras. Cada palavra parecia carregada de uma energia sombria, e a caligrafia trêmula me fazia questionar: seria possível que toda aquela história estivesse enraizada na própria alma da casa? Conforme eu lia, uma sensação estranha começou a me envolver. Era como se a própria casa reagisse à leitura, sussurrando segredos esquecidos. Portas batiam suavemente, sombras se alongavam nos cantos, e eu sentia uma presença que observava cada movimento. A verdade, oculta por gerações, se revelava pouco a pouco, e eu era o único que podia ouvi-la. Não pude ignorar o que estava acontecendo. Decidi investigar mais a fundo os segredos do caderno, procurando por pistas que pudessem explicar a origem daquele pacto sombrio. Foi então que descobri que muitos dos eventos descritos eram referentes à própria história da família, uma linhagem marcada por encontros com o inexplicável, onde o destino de cada geração estava selado por escolhas feitas no silêncio do sótão. A cada nova página lida, a verdade se revelava, um legado de segredos e forças que habitavam o submundo da existência, conectando o passado e presente de maneira indissociável. E, naquele instante, entendi que a casa da minha avó jamais seria a mesma para mim. Desde aquele dia, a casa ganhou um novo significado. Cada som, cada sombra, agora carregava o peso de um segredo ancestral. O caderno, cuidadosamente guardado, tornou-se o elo entre o mundo dos vivos e o reino do inexplicável. E eu, ao descobrir esse legado, passei a ver a realidade de maneira diferente, como se o véu entre o nosso mundo e o sobrenatural jamais pudesse ser totalmente levantado. Como qualquer pessoa, eu tinha minha rotina. Todos os dias, ao me olhar no espelho, via o mesmo reflexo, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas aos poucos, comecei a notar pequenas discrepâncias. Um piscar de olhos que não correspondia ao meu. Um sorriso breve que surgia antes que eu o fizesse. Foi numa manhã comum que percebi algo definitivamente estranho. Enquanto me preparava para sair, notei que meu reflexo piscou de maneira sutil. Um piscar que parecia deliberado. Como se alguém estivesse tentando me enviar uma mensagem. No início, pensei ser um defeito da iluminação ou do próprio espelho. Mas conforme os dias se passaram, os eventos se tornaram mais frequentes e inexplicáveis. Os episódios começaram a ganhar um padrão. Em meio à correria do dia, em momentos de distração, meu reflexo fazia movimentos que não coincidiam com os meus. Gestos sutis, quase imperceptíveis, como se estivesse tentando me alertar. Ou, quem sabe, contar um segredo. Em um desses momentos, juntei as peças. Aquele reflexo não era apenas uma cópia. Era uma entidade, um homem no espelho que ansiava por ser ouvido. Decidi enfrentar o mistério. Em uma noite de tempestade, trancado em meu quarto, me encarei no espelho por longos minutos. Foi então que, entre relâmpagos, vi claramente. Meu reflexo piscou de forma intencional, formando padrões que pareciam palavras, ou, quem sabe, um aviso. Fiquei paralisado entre o medo e a fascinação. A mensagem era clara. Havia algo no espelho, algo que queria ser reconhecido, que queria quebrar a barreira entre o reflexo e a realidade. Depois daquela noite, a sensação de ser observado se intensificou. Cada vez que me olhava no espelho, sentia que o homem ali dentro não estava apenas me imitando. Ele estava esperando, ansioso para me revelar segredos do outro lado da realidade. Essa experiência
mudou minha percepção de mim mesmo. Não sou apenas o que vejo no espelho, mas algo mais. Algo que se comunica, que tenta alertar sobre realidades ocultas. A cada piscar, uma nova mensagem, um novo mistério a ser desvendado. Hoje, continuo a me perguntar: o que realmente somos quando olhamos no espelho? Será que nosso reflexo guarda segredos de um mundo paralelo, onde o tempo e a realidade se confundem? Ou, talvez, ele seja a chave para entender uma parte oculta da nossa própria existência? Naquela noite, decidi fazer uma viagem sem destino, apenas para apreciar o silêncio da estrada. O asfalto parecia se estender infinitamente, e o único som era o ronco constante do motor e o bater suave dos pneus no asfalto úmido. Enquanto a paisagem passava rapidamente, algo chamou minha atenção. No retrovisor, uma silhueta solitária surgiu à beira da estrada. Ao me aproximar, percebi que aquela figura possuía um contorno humano, mas havia algo profundamente estranho em seu aspecto. Conforme me aproximava, a silhueta parecia se mover de forma sutil, como se estivesse flutuando, sem rumo. A princípio, pensei que poderia ser apenas um pedestre perdido, mas à medida que o carro se aproximava, detalhes inquietantes começaram a emergir. Enquanto eu desacelerava, percebi que a figura não reagia ao meu carro. Não havia nenhum movimento, como se estivesse congelada no tempo. E então, num instante que pareceu eterno, ela começou a se mover na direção oposta, mas de forma errática, quase como se evitasse a realidade. Decidi parar o carro, tomado por uma mistura de medo e curiosidade. Com o coração acelerado, saí para investigar. Foi quando, à luz trêmula dos faróis, a visão se tornou ainda mais perturbadora. O que eu vi era uma criatura com traços humanos, mas sua pele pálida, os olhos vazios e os movimentos descoordenados me deixaram claro que aquilo não pertencia a este mundo. Não havia palavras, apenas um silêncio ensurdecedor que comunicava mais do que qualquer grito. Aquela criatura parecia tentar se comunicar, mas de uma forma que ultrapassava qualquer linguagem humana. Recolhi minhas coisas e, com o coração pesado, retornei para o carro. Mesmo depois de voltar para a segurança do interior do veículo, aquela imagem ficou gravada em minha mente. Cada vez que olhava para o retrovisor, eu me via refletido junto àquele ser, como se ele tivesse se mesclado à minha própria identidade. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Aquela noite me mostrou que, nas estradas desertas, há segredos que desafiam a lógica e que, às vezes, o que parece humano pode carregar um mistério tão profundo que transforma nossa própria existência. Se essa experiência ou outra te fez questionar o que realmente habita as estradas da nossa realidade, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Afinal, o que vimos naquela noite nunca mais saiu da minha cabeça. E talvez nunca saia da sua também.